Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso curso Projeto Voo Livre, com conteúdo de filosofia e sociologia para o Enem. Para aqueles que não me conhecem, um prazer. Meu nome é Igor Mosca, sou professor de filosofia e sociologia há mais de 10 anos. E esse vai ser um canal exclusivamente dedicado para divulgar as aulas que eu já venho lecionando no presencial. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, sugiro seguir as minhas redes sociais e também o meu site para que vocês possam, enfim, interagir com os materiais que vêm sendo produzidos para essas duas disciplinas. Vou deixar aqui no site todas as questões organizadas por nível de dificuldade, com todos os comentários em vídeo. São aproximadamente quase 1000 questões. E sigam lá também nas redes sociais que eventualmente vamos postar algum conteúdo relacionado aí à filosofia e sociologia. Bom, para a aula de hoje, eu quis trazer uma questãozinha muito especial para falar também de um período muito especial. Vamos começar fazendo o que sempre fazemos, que seria classificando essa nossa questão, que é do ano de 2016, uma questãozinha da primeira aplicação, tem aí um nível de dificuldade alto, é uma questão difícil, né? Para falar desse período da filosofia helenística. Aqui eu quis abreviar o nome porque basicamente o que nós temos aqui é um período da filosofia que por vezes é chamado de helenismo, por outros momentos chamado de helenística, mas é o período basicamente que trata das escolas pós-morte de Aristóteles e, sobretudo, o período no qual a filosofia, perdão, a cultura grega vai se espalhar por todo o mundo antigo de modo geral. Bom, aqui nós estamos falando, portanto, de 4 escolas que reúnem características em comum e que nós falaremos rapidamente nessa aula de hoje. Então, podemos mencionar aqui essas 4 escolas para que vocês anotem rapidamente. Eu não fiz, mas vou fazer agora, que seria o número de questões, né? Essa questãozinha aí fala de uma escola específica. Essa escola, que é o ceticismo, apareceu apenas uma vez no Enem, justamente em 2016, mas a gente pode falar aqui de 5 questões, 5 questões no Enem. Então, comparado a outras áreas, como nós veremos, tem uma incidência significativa, sem dúvida, mas não tanto quanto outras áreas, né? Bom, quais são então, portanto, as escolas? Inicialmente, nós podemos citar o cinismo, vamos abordar essas escolas nessa ordem. Depois podemos citar aí o epicurismo. Na sequência, a gente pode citar o estoicismo e, por último, nós falaremos sobre o ceticismo. São as 4 escolas. Antes de abordarmos cada uma delas em específico, é importante entender o contexto no qual essas escolas estão inseridas, porque há uma mudança significativa para aquilo que via sendo feito na filosofia clássica grega, ou seja, Sócrates, Platão e Aristóteles. Bom, o contexto é o contexto de declínio, declínio do império. Qual império? O império de Alexandre o Grande. Com o declínio do império do Alexandre o Grande, o Império Macedônico, Alexandre morre aqui em 323 a.C., né? Morre precocemente, na verdade, e com essa morte, basicamente, o império todo se desfaz e o que resta são novos reinos que serão criados. E esse cenário de novos reinos que serão criados vai gerar uma nova demanda para resolver, basicamente, eu vou até colocar isso aqui, ó, um problema, né, que vai se tornar central agora nesse momento de crise, né,
de desfazimento de todo esse império que foi construído pelo Alexandre o Grande. Basicamente, o problema vai ser exclusivamente e diretamente a vida, né? Como superar, como superar essa grande crise existencial que vai se estar vivendo e como realmente encontrar uma resposta prática para ela, diferentemente, portanto, do que vinha sendo feito no período clássico. É o que essas escolas, essas 4 escolas, vão tentar propor. Então eu vou ser bem direto, e aí eu já queria ler essa questãozinha aqui com vocês, essa questão que fala do ceticismo, e ao final da nossa aula, fica até o final, eu vou justificar o porquê eu escolhi essa questãozinha. Olha só. Diz o seguinte: o ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por. O que é que vai caracterizar essa escola de pensamento aí helenística, né, o ceticismo? O texto diz o seguinte: Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. E aí quer, então, que você, candidato, saiba diferenciar o ceticismo dentro dessas alternativas. O que que significaria caracterizar, né? O que que caracteriza? É descrever justamente os elementos importantes para a formação dessa escola de pensamento. Vamos ler junto aqui as alternativas e ao final a gente retorna a elas. Olha só: desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Alternativa B: atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. Alternativa C: defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Alternativa D: aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Alternativa E: agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. Bom, muito bem, gente. Iniciando aqui então a nossa abordagem de hoje, já vou colocar aqui para vocês que todas essas 4 escolas, elas tinham, portanto, inseridas nesse contexto de crise, elas tinham uma finalidade específica. A gente pode até colocar, na verdade, 2 finalidades. E eu vou ser bem direto aqui nelas. A procura pela felicidade, a eudaimonia, e a procura pela, ou a tentativa de alcançar, melhor dizendo, a ataraxia. Propositalmente coloco esses termos, como já expliquei anteriormente, porque são palavras que com frequência vão estar aparecendo na. Vão estar aparecendo, fiz arte aqui, vão estar aparecendo aí nos. Vão estar aparecendo nas provas, né? E são palavras técnicas, para que a gente tente recordar aqui. Nesse caso específico, então, já vimos que eudaimonia pode ser traduzida como felicidade, apesar também de eu já ter dito que essa talvez não fosse a melhor tradução, e sim vida plena, lá em Aristóteles. E também a felicidade buscada aqui não é a mesma felicidade como Aristóteles a pensa. Então, nós temos aqui a felicidade e, por outro lado, nós temos a paz de espírito. Na verdade, pessoal, isso aqui tudo seria, a gente poderia mencionar, nós poderíamos dizer que seria o ideal do sábio, né? Buscado por essas 4 escolas. A primeira delas, então, vamos lá mencionar ela aqui, seria aí para a gente o cinismo. O cinismo tem um pouco de relação, óbvio, o, com Sócrates, mas o cinismo deriva diretamente da expressão da palavra em grego que é
usada para descrever o cachorro, né? Então, Kion seria em grego cachorro. O mais famoso dos filósofos cínicos é o Diógenes. O Diógenes vai ser famoso por andar com uma lanterna em mãos durante o dia, gritando, segundo consta os relatos, a seguinte expressão: procura o homem. A grande questão, e isso retrata bem o que é o cinismo, seria procurar o homem justamente no sentido de eu procuro aquele que seria homem para além de tudo que a sociedade o adornou, né? De todos os adereços, todas as convenções, todos os hábitos, todos os costumes. Para além de tudo isso, regressando à natureza, cadê esse homem? Aonde ele está? Então, o ideal cínico aqui, a gente pode dizer, seria a forma, portanto, da gente encontrar essa finalidade de ser feliz e ter uma paz de espírito, seria, portanto, a tentativa de recusar as convenções sociais e atender à natureza. Aqui eu estou sendo bem direto ao ponto para que não reste dúvida do que trata especificamente essa escola. Também indo muito direto, né, no propósito e finalidade dessa escola de pensamento aí, o cinismo. Bom, passando adiante, nós teremos aqui o epicurismo. Já caiu até uma questãozinha muito boa aí do epicurismo. Salvo engano, ainda não houve nenhuma questão do cinismo especificamente. E nós temos aqui como finalidade, na realidade, como resposta àquela finalidade que eu desenhei anteriormente, ou seja, a de como encontrar uma vida plena, uma vida feliz e ter paz de espírito, nós podemos colocar aqui como resposta o cálculo dos prazeres. Esse cálculo dos prazeres, portanto, é defendido aí pelo epicurismo. O epicurismo, pessoal, portanto, é essa escola de pensamento helenística, volto a reforçar aqui, né? Professor, por que helenística? Porque ela decorre da cultura grega que é conhecida como Hélade. Então a gente está falando aqui do helenismo, né? Decorre necessariamente aí desse contexto grego, da cultura grega que vai se espalhar pelo Oriente. Na verdade, vai se espalhar pelo mundo antigo de modo geral, né? Bom, então nós temos aqui como representante o Epicuro de Samos, que vai escrever um livro famoso que é a Carta sobre Carta a Meneceu, né, que é uma carta sobre a felicidade, é muito famosa, inclusive, e amplamente divulgada. Bom, a resposta dada aí pelo Epicuro, também sendo muito direto a essa finalidade da vida, nesse caos, a gente pode dizer, nessa grande crise política que vive o mundo antigo, vai ser justamente esse cálculo dos prazeres, que Epicuro vai dividir em prazeres necessários para a vida e por oposição a prazeres que não são necessários. Ou desejos, né? A gente pode nomear assim também. Acabou ficando um pouquinho fora aqui. Vou colocar desse lado aqui, ó. Os desejos, né? Bom,
E foi precisamente essa uma questãozinha que apareceu no Enem. Perguntava justamente como era concebida aí, eh, os desejos para Epicuro e trazer justamente a ideia de fazer um cálculo entre esses prazeres. E quais seriam esses prazeres? Olha só, seriam de 3 categorias. E uma vez fazendo o cálculo entre esses prazeres, nós conseguiríamos alcançar a felicidade e a paz de espírito. O primeiro conjunto de prazeres seriam os prazeres, aqui eu coloquei, na verdade, necessários e naturais. Deixa eu corrigir aqui, gente. Naturais. São os dois tipos de desejos ou prazeres. Bom, o primeiro deles seriam os desejos, né, ou os prazeres naturais, naturais e necessários. Bom, o segundo deles seria os prazeres que são naturais, mas não necessários. O terceiro e o último seria um dos prazeres que são nem naturais e nem necessários. Obviamente, esse aqui deveria ser evitado sempre que possível, para que a busca por uma paz de espírito ou por uma tranquilidade, se vocês quiserem, alguns traduzem dessa forma, e uma vida feliz seria justamente um cálculo entre esses prazeres. Bom, prazer natural e necessário seria atender justamente os prazeres de alimentação, de, de hidratação, beber água, eh, e os prazeres como sono, enfim, aqueles que estão presentes na nossa natureza. E são necessários justamente para a manutenção da nossa vida. Do contrário, nós, enfim, definharíamos, iríamos morrer. Bom, existem também os prazeres que são naturais, mas que não são necessários. Por exemplo, a reprodução. A reprodução é um desejo natural humano, mas não é necessário para a nossa sobrevivência. Nós não morreríamos, assim, enquanto indivíduos, é importante dizer, né? Inclusive, muito importante também falar sobre esse ponto, é que esse período é marcado fortemente por um foco no indivíduo. E aí está inclusive uma diferenciação lá para o período clássico, né? Que focava muito na vida na cidade. Cidade essa que vai ser desfeita, né? Uma vez ruído todo o Império Macedônico, né? Então a gente tem a perda aí da polis. Bom, é, Bom, como eu estava dizendo, então, não são necessários para a nossa existência, né? A gente não vai morrer se ficar sem a reprodução enquanto indivíduo. Por último, nós teríamos aí os prazeres, desejos que não são nem naturais e nem necessários. Inclusive diz a passagem que seriam desejos que surgem de uma opinião idiota ou vazia de sentido, né? A gente pode dizer que seria, por exemplo, a fama, o dinheiro, as posses, todos esses desejos e prazeres não são importantes para a busca da paz de espírito e para vida plena ou vida feliz, né? Bom, muito bem. É, Dando sequência aqui, nós teríamos também, nós teríamos também aqui, além do epicurismo, vamos só recordar, já falamos do cinismo, epicurismo, e agora falaremos aqui do estoicismo. Bom, a resposta dada pelo estoicismo a esse problema da vida feliz e, e da vida feliz e da paz de espírito é precisamente a aceitação do destino. Eu vou colocar essa aceitação entre aspas um pouquinho e vou explicar isso na sequência. Bom, o estoicismo vai ter uma ampla adesão, inclusive é uma
escola de pensamento muito valorizada hoje em dia. Muitos gostam das referências estoicas, dos autores, filósofos estoicos. É muito importante dizer que é bem verdade que, de certa maneira, existe uma espécie de perversão do sentido, talvez, do que o estoicismo precisamente quer dizer, mas o fato é que o estoicismo ganhou aí uma adesão muito grande nos dias atuais, né? Bom, o estoicismo que vai contar aí com o seu fundador, que seria o Zenão, mas também vão ter outros representantes, né? A gente pode falar do Zenão, podemos falar também do Sêneca, que também caiu uma questãozinha dele, salvo engano, em 2024 ou 25. Podemos falar aqui também do Marco Aurélio, imperador. Podemos mencionar também o Epicteto, que é um escravizado. Enfim, vai atrair uma sorte de intelectuais desse período. E o que cabe a gente aqui a mencionar sobre o estoicismo é o seguinte: o estoicismo ele defende, especialmente aqui falando de Zenão, que existe, explicando, assim, na realidade, todas essas escolas, elas possuem algumas áreas. Dentre elas, eu não vou aprofundar nisso com vocês, o objetivo dessa aula não é isso. A gente pode mencionar, por exemplo, o interesse pela física, assim também como o interesse pela ética. No caso aqui da física, os estoicos vão ter uma física baseada na noção de microcosmo, por oposição ao macrocosmo. O microcosmo seria a nossa existência, né? A existência do homem, e o macrocosmo seria a existência da realidade. E os dois estariam em perfeita sintonia, né? E nós poderíamos conhecer aí, através da razão, essa realidade. O que vai acontecer na ética, de certa forma, é a noção de que essa física vai dominar, de alguma maneira, a existência humana. E o que a gente tem aqui, basicamente, é que algumas coisas vão ser passíveis de deliberação, de escolha do ser humano, e outras não. Por isso que cabe, então, essa aceitação que eu havia colocado aqui entre aspas, né? Essa aceitação do destino. Algumas coisas são necessárias de serem aceitadas, por exemplo, a morte. E outras não cabe essa aceitação, né? Algumas coisas que podem ser mudadas a nível social. Mas é importante dizer que, de alguma forma, essa discussão entra justamente no campo aqui muito mais do determinismo ético do que propriamente da liberdade. Nós, de alguma forma, talvez não seríamos tão livres quanto imaginávamos que poderíamos ser de fato. Perfeito? Bom, nossa última escola, então, seria aí o ceticismo. O ceticismo. O ceticismo vem da palavrinha grega skepsis, que significa investigação ou averiguação. Bom, a gente vai ter aí um amplo desenvolvimento do ceticismo, com vários personagens importantes, por exemplo, Pirro, um intelectual antigo, né, da antiguidade, 370 a.C., salvo engano. Depois teríamos um outro chamado Sexto Empírico, que já está na era cristã ali depois de Cristo, né? E vão ter alguns outros também, mas para o período
moderno, a gente vai poder falar de um certo ceticismo em Descartes mais para frente, enfim, vão ter outros pensadores céticos. E basicamente o que defende o cético para encontrar a resposta para uma vida feliz, para a felicidade e para paz de espírito. A principal defesa é a epoqué, que seria a suspensão do juízo. Ou seja, o cético vai afirmar que para ele é impossível ou mesmo indiferente ter a certeza no que diz respeito ao conhecimento. Perfeito, pessoal? É muito importante dizer que essa postura de impossibilidade ou indiferença não é algo passivo, né? Simplesmente eu já parto disso como algo que já está dado, pressuposto. Pelo contrário, como eu disse para vocês, é necessário promover essa investigação. Depois dessa investigação, a gente vai chegar justamente nessa impossibilidade ou nessa indiferença sobre a certeza diante de teses que serão opostas, né? Óbvio, existem termos técnicos aqui que eu não vou aprofundar tanto, porque julgo necessário apenas essa compreensão mais direta sobre a filosofia cética, né? Então, portanto, fica aí caracterizada as 4 escolas desse período. O, o cinismo de um lado, o epicurismo de outro, passando aí pelo estoicismo e, por fim, o ceticismo. Bom, essa questãozinha agora fica um pouco mais fácil de ser respondida e por esse motivo eu escolhi ela aqui, porque justamente ela traz cada uma dessas escolas nas suas alternativas. Caberia você, já candidato, vacinado, esperto, a resposta direta ao que cada alternativa representa para uma escola. Olha só, quem que desprezaria quaisquer convenções e obrigações da sociedade? Aqui a gente está falando, portanto, pensa um pouquinho aí, do, do cinismo, né? Esse retorno à natureza. Por outro lado, se eu estou falando de atingir o prazer como princípio e o fim da vida feliz, a gente estaria falando aqui do epicurismo, na alternativa B. Na sequência, se eu estou falando defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza, eu estou falando, portanto, aí do ceticismo. Alternativa D, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. A gente está falando aqui, portanto, do estoicismo. E, por fim, agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. A gente poderia, de alguma forma, colocar isso aqui. Não poderia, assim, alguns colocariam dentro do neoplatonismo, eu prefiro deixar sem uma certa referência algumas dessas escolas, porque, inclusive, não vimos o neoplatonismo aqui como uma das escolas possíveis, né? Essa escola que resgata o pensamento de Platão e vai servir como base para o pensamento da filosofia cristã no período medieval. Beleza? Bom, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham entendido aí essas 4 grandes escolas do período helenista. Bom, e a gente vai dar continuidade na próxima semana, passando para a filosofia medieval.